Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, que nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada essa que não começou na atual encarnação, não. Praticamos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes, também em todas as raças. Já fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas, homem ou mulher, dependendo da nossa necessidade encarnatória, conforme esclarece o Espiritismo, que vai mais além. Afirma ainda que, para chegarmos à tão sonhada felicidade, temos que arrancar do nosso coração a erva daninha dos vícios e defeitos. Então, para nos auxiliar nesta tarefa, como bons jardineiros que somos, para arrancar esta erva daninha do nosso coração, nada melhor do que uma passagem dos Evangelhos. Tá? Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, onde ele diz o seguinte: de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda a boa obra. É uma frase longa, merece ser dita novamente. Paulo diz a Timóteo o seguinte: de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda a boa obra. Isso significa que, em cada dia de luta, é indispensável atender para a utilização do vaso de nossas possibilidades individuais. Na Terra, onde a maioria das almas encarnadas dorme, ainda o sono da indiferença, é mais que necessária a vigilância do trabalhador de Jesus nesse particular. Que não guarde os ouvidos pode ser utilizado pela injustiça. Quem não vigia sua própria linguagem pode facilmente converter-se em vaso de calúnia, pela leviandade ou pela preocupação de sensacionalismo. Quem não ilumine os próprios olhos pode tornar-se vaso de falsos julgamentos. Quem não se orientar pelo espírito cristão será naturalmente conduzido a muitos disparates e perturbações, ainda mesmo quando a boa-fé lhe incuta propósitos louváveis. Então, homens e mulheres de todas as condições estão sendo usados pelas forças da vida, diariamente. Por enquanto, a maioria constitui material utilizado pela malícia e pela viciação. São vasos frágeis e imperfeitos. Eles fundem-se e refundem-se em todos os dias, em meio a experiências inquietantes e rudes. Raríssimos são aqueles que, de interior purificado, podem servir ao Senhor ou a Deus, habilitados para as boas obras. Muitos ambicionam esta posição elevada, mas não cuidam de si mesmos. Reclamam a situação dos grandes missionários, exigem a luz divina, clamam por revelações avançadas, contudo, em coisa alguma, se esforçam para se libertarem das paixões baixas. Realmente boa, um pouco mais. Grande parte da humanidade, como diz Paulo, ainda vive no sono espiritual. Não acordou para a realidade espiritual, então vive e preocupa-se com coisas do dia a dia. Comer, beber, se divertir, e muitas vezes a diversão é ficar sabendo da vida dos outros, fazendo fofoca da vida dos outros. Assim caminha a humanidade. Quando não, aqueles que se dedicam já um pouco a Jesus,
entram no ônibus e querem sentar na primeira fila, como aqueles que já têm mais tempo de trabalho, os grandes missionários. Porque são espíritos que já passaram por tudo que nós passamos e conseguiram vencer a si mesmos, ou seja, arrancar do seu coração a erva-daninha dos vícios e defeitos. Então, Deus, no seu infinito amor, dá, de acordo com a capacidade de cada um, uma obra. A nossa provavelmente seja ainda cuidar da nossa família, estudar, trabalhar, auxiliar no segmento religioso onde nós estamos, não importa qual seja. Só que normalmente a gente quer mais, né? Acha que é merecedor de muito mais. Então, para que a gente consiga receber um pouco mais, nós temos que nos mirar no exemplo de Jesus. Foi o espírito mais evoluído que encarnou no planeta e não deixou de cumprir as suas obrigações. Trabalhou com seu pai na carpintaria, repartia o que tinha com os discípulos, tinha uma pedra como travesseiro e chegou até a executar serviço de escravos, que era lavar os pés dos seus apóstolos, para mostrar que a verdadeira grandeza está na humildade. Aqueles que se acham o ó do Borogodó, infelizmente não são os emissários de Jesus. Mas aquele trabalhador humilde que cumpre todas as suas obrigações e coloca em prática os ensinos de Jesus, esse sim é o vaso que Deus e que Jesus podem utilizar para transformar este mundo num mundo melhor. Então, quantos nós conhecemos assim, pessoas simples, humildes, que agem no planeta auxiliando os que precisam? Então, não esqueça, meu querido amigo e seguidor, que precisamos, acima de tudo, como diz Paulo, da legítima purificação, a fim de que sejamos vasos para a honra e idôneos para o uso do Senhor na transformação do planeta de mundo de provas e expiação no mundo de regeneração, no mundo onde haja menos violência, onde haja menos fome, onde todos tenham um teto, onde todos tenham um alimento, onde todos tenham um trabalho digno, enfim. Essa construção depende da construção interna de cada um de nós. E vamos nos transformar em vasos úteis. Pense nisso, amigo e seguidor, e enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.